Olá, vulgar, seja muito bem-vindo ao Reforma Clássica. Aqui nós buscamos sair da vulgaridade e alcançar uma aristocracia do espírito. E deixa eu já te fazer uma pergunta enquanto eu seguro aqui o meu papel higiênico para limpar o óculos que eu esqueci antes de começar a gravar o vídeo. Imagine que tu descobre que a tua vida era uma farsa e que na verdade você é um filho de uma rainha e de um deus poderoso. O que tu acha que tu faria com esse plot twist da tua vida? Fica comigo nos próximos minutos desse vídeo, porque eu vou comentar a peça Ion, de Eurípides, enquanto eu limpo os meus óculos aqui, que tá uma nojeira. E eu confesso a você que eu passei um mês sem gravar aqui pro canal, porque eu tive, eu acho que uma ressaca literária, não sei se esse é o nome que dão para esse período de tempo que a pessoa fica sem querer ler nada. E eu fiquei com uma ressaca aqui do projeto, na verdade. Eu estava lendo outras coisas, eu li um outro livro, mas eu estava com ressaca aqui do projeto, né? Eu já li tanta peça grega no ano passado para cá que eu já estava, pô, mais uma peça, ai, que saco. E aí eu fiquei procrastinando durante um mês, basicamente, um mês. Até que no último sábado eu finalmente decidi, não, eu preciso ler, continuar aqui o projeto de autoeducação para sair da minha vulgaridade, né? E vão ter textos repetidos mesmo, que a gente vai ter que ler, etc. E isso faz parte do processo. E aí eu investi um tempinho ali, li a peça do Ion, e no final de semana mesmo eu gravei um vídeo, né, para colocar aqui no canal, para lançar aqui no canal. Mas eu confesso a você que eu achei o vídeo uma bosta. E aí eu não, tá até subido aqui, mas tá oculto, né? Porque eu assisti e eu já não sou tão bom assim contar a história e eu achei que ficou horrível, né? Falei, não, cara, eu vou refazer esse vídeo, mas eu vou refazer só na segunda-feira, porque efetivamente não tá legal esse negócio aqui. Então, valorize, né, aí o vídeo de hoje, já deixa o like aí no vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, né, para poder acompanhar todo esse processo aí de leitura, tanto dos gregos, e nós vamos avançando aí na história da tradição do mundo intelectual ocidental. Eu acho que a lente ficou melhor agora, vamos lá. Ficou mais ou menos. Eu confesso que eu já preciso trocar de lente também, mas ainda não fiz isso. Já fui até no oftalmologista, mas ainda não comprei um óculos novo. Então, sem mais delongas, deixa eu baixar um pouquinho aqui a temperatura, que eu tô com calor. Vamos lá. Então, hoje nós vamos falar sobre mais uma peça de Eurípides, né? Nós temos muitas peças de Eurípides. E eu vou falar o resumo da peça, e se eu não demorar tanto falando o resumo da peça, eu vou tecer aqui alguns comentários que eu acho pertinente para a nossa conversa, tá bom? Então vamos lá. Eu destaquei aqui alguns personagens. A ação vai decorrer em Delfos, em frente ao templo de Apolo, primariamente. Os personagens incluem Ion, que é o protagonista, jovem guardião dos tesouros de Apolo. Nós temos Creusa, se fosse brasileira ou maranhense assim como eu sou, talvez seria Creusa o nome dela, né? Nós temos Creusa, rainha de Atenas, filha de Erecteu. Nós temos Chuto, esposo de Creusa e rei estrangeiro de Atenas. Atenção, isso daqui é importante você guardar essa informação, porque isso daqui vai influenciar numa decisão mais na frente. E nós temos alguns deuses aparecendo. Hermes, que é o que abre ali o prólogo, né? Nós temos Apolo, referido também como Feba ou Lóxias durante o texto, e nós temos a aparição de Atena, que eu sinceramente achei meio paia. Pega aí teu café, já peguei aqui o meu café com óleo de coco, diz que dá um pump matinal. Fica bom, já acostumei com o gosto, cafezinho sem açúcar. E vamos embora. Então vamos agora para o resumo da trama. Nós temos a origem secreta, o primeiro ponto. Então eu vou dividir aqui a minha fala em 5 pontos, tá bom? Primeiro, a origem secreta. Então nós temos o prólogo proferido por Hermes. Ele revela aqui que Creusa foi violentada sexualmente por Apolo.
Então aqui a gente já tem uma conduta que o leitor moderno pode ter essa estranheza, né? Poxa, eu estava lendo Apolo ali, um deus, e ele tem um ato de violência sexual. Não vou falar aqui a palavra para poder, né? Tem algumas palavras proibidas, né, que a gente não pode falar. Que se dane. O Apolo, como diz a gente, né, no popular, estrupou Creusa. Simplesmente isso. Então, ele cometeu uma violência sexual contra Creusa. Creusa emprenhou, né, ela ficou grávida, ficou buchuda, e ela deu à luz a um filho em segredo. E ao dar à luz, dar à luz em uma gruta secreta ali, né? Secreta não, em uma gruta distante, e ela deixa o menino lá para morrer. Só que a mando do próprio Apolo, Hermes vai lá, resgata essa criança e leva essa criança para o templo de Delfos, onde ela foi criada pela Pítia, sem saber quem eram seus pais. Então ela só cria ali. Então isso daqui é o prólogo, né? Essa aqui é a introdução, né? Nós estamos sendo apresentados ao contexto da peça. Segundo ponto, a chegada de Creusa e de Chuto. Anos depois, salvo engano, 19 anos depois, Creusa e Chuto viajam até Delfos porque eles não conseguem ter filhos. Então Creusa, de uma linha nobre de Atenas, rainha de Atenas, Chuto, que era um combatente militar ali, aí ele consegue o trono, né? Consegue casar com Creusa porque ele tem uma conquista militar. Eles se casam, né? E aí eles viajam, porque casados há muito tempo, e não conseguem ter filhos. Então eles vão lá e vão consultar o oráculo para poder entender o que está acontecendo, para poder receber algum oráculo, né? Alguma profecia de que se eles iam ter filhos ou não. Nesse meio tempo, Chuto então vai até o oráculo e ele recebe um oráculo dizendo que quando ele saísse do templo, a primeira pessoa que ele encontrasse seria o seu filho. E aí o que acontece? Quando ele sai do templo, a primeira pessoa que ele encontra é Íon. E Chuto, acreditando ser o pai de Íon, tenta convencê-lo a ir para Atenas. Então o oráculo, ele diz que ele tenta explicar que, Íon é teu filho. Por quê? Porque você teve aventuras quando era mais novo, né? Aventuras sexuais, e você engravidou uma mulher em uma dessas aventuras, e o teu filho chegou aqui. Uma explicação meio paia, eu vou te confessar aqui, eu não achei legal não. Mas, para quem quer muito alguma coisa, qualquer explicação serve. Entende? Para quem quer alimentar uma paranoia, qualquer explicação serve. A menos lógica possível já serve para quem quer alimentar uma paranoia. E foi mais ou menos isso que eu percebi aqui com o Chuto, né? Ele queria muito ser pai e ele recebe uma explicação pouco lógica. Ele não questionou nem nada, só acreditou. Tá bom, beleza, vamos lá. Mas como é que seria isso? Cara, não sei, mas o moleque veio aqui, é meu filho, engravidei uma mulher na juventude, ele veio parar aqui, não sei como, mas beleza, não tem problema, né? O argumento lógico é fraco, mas mesmo assim ele acredita. Então, o que acontece? Ele se abraça, você é meu filho, eu recebi o oráculo aqui, etc e tal, vamos embora para Atena. Bora, você precisa ir lá, sou rei lá em Atenas, bora, você é herdeiro do trono, e partiu Atenas. O Íon é um jovem prudente, né, virtuoso, e ele fala assim, cara, rapaz, eu não sei, pai, não sei se vai ser legal, porque a tua esposa não pode gostar de um enteado, né? Eu sou estrangeiro, vou ser recebido em Atenas como estrangeiro, não tenho voz, cidadania, então vai ser uma parada meio difícil, os teus inimigos de repente podem tentar alguma coisa, então não é melhor ficar aqui do jeito que tá?
beleza, te conheci como pai, mas me deixa quieto. E aí Chuto, não, vamos lá, vamos lá. Ponto 3, conflito e tentativa de assassinato. Aqui é o drama, né? Então a gente tem Creusa influenciada por um velho, né? E pelo couro, sente-se traída por Chuto e por Apolo. Então ela acredita que Íon é um intruso que tomará o trono de sua linhagem ancestral. E aqui também foi um ponto que eu fiquei em dúvida quando eu estava lendo, porque o velho é bem incisivo. É bem incisivo mesmo. Ele fala assim, eu vou te contar uma parada bem aqui que está acontecendo. Chuto recebeu um oráculo, ele descobriu um filho de sua mocidade, etc e tal. Esse moleque, ele é inimigo. É inimigo. Então, o que tu vai fazer? Você vai precisar destruir esse inimigo. E o velho é incisivo. Ele é uma ameaça ao trono, parará, não sei o que, é inimigo. E eu achei assim, cara... E aí depois eu vou pensar tudinho direitinho, aí fui conhecer um pouco o contexto, né? E aí o Chuto é um estrangeiro, né? Que é casado com Creusa. Creusa é dessa linhagem nobre, então ela já era casada com um rei que não era ateniense, que não era grego, e como não era filho biológico dela, então a linhagem dela seria interrompida, porque quem herdaria o trono seria Íon, percebe? Aí aqui a gente tem um contexto ali, né, sendo elaborado, e Creusa, não, é verdade, a gente tem que eliminar esse inimigo aí, não vou aceitá-lo aqui. E aí Creusa lembra, né, que ela tem um veneno do sangue da Górgona, e ela fala assim, então tu vai lá no banquete, né, que eles estão lá no banquete de despedida e tudo mais, né, tu vai tentar matar Íon. E aí o velho, maravilha, bora tentar eliminar esse problema. Só que o plano falha, né, porque no meio desse banquete o velho vai lá e vamos brindar e tudo mais, e o velho vai, bota 2 gotinhas lá na taça, entrega a Íon, e Íon ia tomar, né? Então, antes de beber o vinho, ele, vamos brindar aqui, só que Íon, muito virtuoso, a primeira taça aqui que a gente tem, a gente vai ofertar como libação, né? Como sacrifício aos deuses. E aí todo mundo que tá lá derrama, 3 gotinhas passam longuinho, derrama no chão, e aí tem umas aves assim no templo, os pássaros e tal, umas pombas, e aí uma pomba vai e bebe o vinho que Íon derramou no chão. E ao beber, a pomba morre envenenada, né? Então ela tem lá, ela se paralisa, etc e tal. Todo mundo vê aquilo, e aí Íon descobre o plano. Ele fala, velho, tu que pareceu aqui que estava cuidando de mim, me ofertando aqui essa taça, na verdade tu queria era me matar, quem foi que te mandou? Aí descobre, o velho fala, acho que Creusa aqui e tal. Aí Íon fica bolado, e vai atrás de Creusa. Aqui a gente tem o ponto 4, tô quase terminando. O reconhecimento. Então Íon descobre a trama e vai perseguir Creusa para poder matá-la. Ela tenta se esconder, etc e tal, só que ela se refugia no altar, né, do templo lá de Delfos. Ela se refugia no altar, né? Você já conhece todo o contexto de uma suplicante. Nós já falamos aqui de outras peças, inclusive 2 chamadas As Suplicantes. Então você já conhece esse texto. Já conhece também na história de Édipo Rei, suplicante. Então, se não conhece, clica aqui no card, vai lá na nossa playlist do Reforma Clássica e acessa essas peças, que lá tem todo esse contexto de uma suplicante, né? Ela se refugia no altar, só que o que acontece? Eles iam encontrar ela, eles começam a discutir. Ela diz, dolorosa minha vida, você é inimigo. Ele, você queria me matar, não recebeu, não sei o que, lá. E enquanto eles estão aí meio que nessa confusão, meio que nessa treta, dialogando, conversando, iam querendo matar Creusa, Pythia aparece, né? Pythia diz assim, fala assim, tu vai lá onde iam, no meio dessa confusão, e tu vai com um cesto que você resgatou o Íon.
tu vai lá agora. Aí Pitcher vai lá e apresenta o cesto original. Pitcher fala, ó, eu encontrei aqui, etc e tal, esse cesto aqui, não sei o que, parará, né? E Ian vai lá e olha o cesto e fala assim, meu Deus, foi aqui que eu nasci, não sei o que, parará. E aí Creusa vai revelar, né? Então Creusa revela que quando ela teve um filho, ela foi violentada por um deus, pelo deus Apolo, ela teve esse filho, deixou esse filho, deixou nesse cesto e tudo mais. E Ian vai lá e faz prova. Tá, Creusa, tu tá me dizendo então que eu sou teu filho, né? E se eu sou teu filho mesmo, tu vai ter que fazer o quê? Tu vai ter que reconhecer os objetos que estão aqui dentro desse cesto, que foram os objetos que a própria Creusa deixou. Creusa, perfeito, maravilha, consigo reconhecer e descrevê-los. Ela descreve, ela deixou lá um tecido com a górgona, ela deixou serpentes de ouro, né? E uma coroa de oliveira, que foi o último objeto que ela reconheceu. Então, quando ela prova que é verdade, Ian e ela, então, cara, a gente é mãe e filho. Aí eles tem lá, se reconciliam e tal, tem todo um chamego doido, não sei o quê. Mas ainda não acabou. Mas, a gente tem o ponto 5, que é a resolução divina, que é uma solução que a gente chama, na literatura, na arte, nos filmes também, a gente chama de Deus ex machina, né? Então, vindo uma entidade de fora, resolvendo um determinado conflito. E aí a gente tem ainda Ian duvidando da paternidade dele. Ele fala assim, ó Creusa, tu me disse que, ok, eu sou teu filho, reconhecemos, temos aqui evidências, eu encontrei a minha mãe, mas eu tô com uma dúvida aqui, que é o quê? Será se eu sou filho mesmo de um Deus ou se eu sou filho de um mortal? Eu não sei. Eu vou aqui consultar o oráculo para ver se eu sou filho de um Deus ou se eu sou filho de um mortal. Aí Apolo, né, que é pai de Ian, que violentou Creusa, Apolo manda a deusa Atena. Aí a deusa Atena vai lá como essa solução de fora, né, como esse deus ex machina, para confirmar que Apolo é o pai biológico de Ian. E ele vai lá e ordena que... ele explica, né? Ó, Ian, o meu plano aqui é que você assuma o trono de Atenas, continuando a linhagem real, né, de Creusa, né? Você vai ser ancestral dos Jônios, enquanto Creusa e Chuto terão outros filhos que darão origem aos Dórios e Aqueus. Beleza? Então aqui a gente tem meio que uma passada de pano, né? A gente tem uma passada de pano. A gente tem o Apolo, após ter violentado Creusa, ele tentando consertar as coisas, sabe? E aqui a gente tem algumas hipóteses, né? Então aqui são 5 pontos que resumem a peça e agora alguns comentários aqui. Então, como eu havia falado no início, a gente tem a situação do Apolo violentando uma mortal. Isso não é incomum na mitologia grega. Então nós temos os deuses ali meio safadinhos, né? Meio danadinhos, e eles têm muitas relações, traem, né? Então a gente tem essa história de infidelidade, de adultério, né? E de violência muitas vezes em relação, no que diz respeito a essa relação humanos e deuses, né? E aqui a gente não tem um contexto diferente disso. Muita gente diz que o Eurípides escreveu essa peça justamente para mostrar essa sensação de injustiça causada por esse tipo de comportamento que estava inserido na mitologia grega e no imaginário grego. Então, quando a gente lê esse texto, a gente sente essa sensação de injustiça. Poxa, aqui o Apolo vacilou, cara, que injusto. Então, tem muito crítico que diz que o Eurípides escreveu essa peça justamente para mostrar isso, né? Para ilustrar isso, né? Para fazer o público sentir essa sensação de injustiça em função de um comportamento desproporcional. Mas aqui a gente tem algo também que está no imaginário grego, que é diferente do moderno, que é
a gente tem sempre um bem coletivo em detrimento de um sofrimento individual. Então, o plano de Apolo era o quê? Era a continuidade da cidade. Né? Então, vamos continuar aqui a linhagem, vamos continuar aqui a cidade. E para isso, não importam os meios, ele usa da violência. Então, vou possuir aqui, vou violentar sexualmente uma mulher sem ela querer, inclusive a rainha, para dar continuidade. E em função do bem coletivo, nós temos o sofrimento individual. Então, isso também estava no imaginário grego e também acontecia ali. E aí a gente tem essa explicação de Atena que dá meio que uma passada de pano, né, para isso, né, sinalizando que não, Apolo fez tudo bem. E aí a gente tem o próprio comportamento de Apolo, que também é interessante tecer um breve comentário aqui, que ele parece que ficou arrependido, né? Então o arrependimento sinaliza, é sinalizado pelo fato dele organizar tudo isso, né? Ele salvou o menino, porque o menino poderia ter ficado lá ao léu quando Creusa deixou no local distante, ele poderia efetivamente morrer, então ele manda Hermes lá para salvar o menino. Então aqui a gente tem de repente uma sinalização de arrependimento. A gente tem uma outra sinalização de arrependimento, que é essa explicação e todo esse plano que ele faz para poder o Íon ser recebido em Atenas e ser recebido por Creusa, né? Ele tinha um plano original de fazer essa revelação só lá em Atenas, por isso que ele revelou a Chuto primeiro, para Chuto conduzir Íon até lá, mas ele não contava com esse plano de Creusa de matar o Íon, né? De tentar matar o Íon. E o último sinal de arrependimento ou de vergonha ali do ato que ele tinha cometido é o fato de ele mandar Atena. Em vez dele ir lá e falar assim, ó, aconteceu isso, foi mal, desculpa aí, etc e tal. Não, ele manda Atena. Então, no ponto que Íon ia buscar uma resposta dele especificamente, né, enquanto oráculo ali, ele manda Atena para poder resolver o negócio. Então a gente tem esse comportamento ali de Apolo, né, que é meio duvidoso. Me diz aí o que você acha, qual é a tua percepção sobre esse comportamento de Apolo. E aqui a gente tem mais uma peça, mais um teatro grego sendo concluído. Bastante interessante, tem algumas soluções que eu não achei assim tão legal, mas quem sou eu para criticar o Eurípides, né? E a gente tem, portanto, mais um acesso a um texto que faz a gente ter, né, faz a gente guardar conceitos que são importantes de serem guardados. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Se você quiser ter diálogos assim como esse, mais demorados, mais profundos sobre os textos, eu te convido a acessar a plataforma exclusiva do projeto. Você faz uma vez o pagamento e tem acesso aos 10 anos de projeto, né? Esse projeto aqui vai durar 10 anos, você tem acesso aí a 10 anos de todo o nosso projeto. Então é um investimento baixíssimo para você conhecer toda a tradição do mundo intelectual ocidental. Beijinhos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.